Não, não dá para ver, não. Diminui o brilho da tela. Diminui o brilho da tela, Edilene. Da tela do celular. Pronto. Mostra de novo, para ver. Agora, só ajustar. Dá para Agora, ver? eu tô vendo alguma imagem. Só ajustar agora um pouquinho assim. Dá para ver. Dá Se para você ver. dá Tem um para ver. castelo, tem uma meninazinha de vestido Isso, azul. Você pode ir falando e mostrando. uma princesa. Ah, Bom, eu posso mandar depois no grupo a foto. tá bom. Vamos lá aqui. Bom, Pessoal, eu peço autorização, já começamos a gravar para o nosso momento artístico ficar registrado, tá bom? Tá autorizado. E os outros, por favor, ok. autorize aqui ao lado. Edilene, você autoriza? Sim, É que é mais a parte de marketing mesmo, né? Então não tem problema, né? posso começar? Pode começar. Pode E sim, obrigada pode. às pessoas que autorizaram. Pronto. Helena, a princesa que amava demais. Em um reino muito distante daqui, morava uma princesa chamada Helena. Ela era uma moça linda, seus cabelos eram negros e brilhantes como jabuticabas. Seus olhos eram castanhos e mais intensos que qualquer azul do mar. Seu sorriso era leve e simpático. Sim, Helena era encantadora. Helena gostava de ler livros clássicos e ouvir o som dos pássaros. O canto que ela mais gostava era do bem-te-vi. Mas nem tudo era alegria e diversão na vida dela. Seus pais guardavam um grande segredo sobre ela e por isso sempre evitou o contato de Helena com as pessoas. Eva, a mãe de Helena, se culpava muito por tudo que poderia acontecer à sua filha. Isso tudo começou poucos dias de Eva se casar com João, o pai de Helena. Já Eva aceitou, claro. Imaginou que o amigo queria lhe desejar felicidades. Emanuel começou a se declarar para Eva e lhe falou que jamais amou alguém como ela, que pensava nela desde sempre e que ela era o grande amor da sua vida. Eva ficou surpresa com tamanha revelação, mas ela rapidamente falou que não amava e que seu verdadeiro amor era o João, e que ela iria se casar com ele no dia seguinte. Emanuel, naquele instante, foi tomado por um ódio inexplicável e lançou uma maldição para a vida do casal. Ele falou: vocês certamente vão ter uma filha, e nesse momento eu afirmo que a sua filha será amaldiçoada pelo castigo do amor demais. Ela vai ter sempre muito amor para dar, risos, porém jamais será correspondida por nenhuma pessoa que ela amar. Vossa filha vai sentir pelo resto da vida a dor que estou sentindo agora. Eva saiu correndo e foi chorar no seu quarto, angustiada. Mas ela tentou não se abalar muito, afinal, Emanuel não era nenhum bruxo profissional, apenas um aprendiz que estava sozinho. Amanhã será meu casamento, não vou me preocupar com isso. Aí aqui é a parte do casamento. Não sei se dá para vocês verem. É uma imagem dela. Um ano depois do seu casamento, Eva engravidou e era uma menina. Todo o reino se animou e realizaram uma grande festa em comemoração. O nascimento de Helena era muito esperado por todos, e principalmente pelo seu pai, João. Mas Eva estava muito preocupada porque ela não falou nada para seu esposo sobre a maldição. Então, poucos dias após a menina nascer, Eva contou tudo para o seu esposo e ele ouviu toda a história atentamente, mas falou que a esposa deveria ter calma, porque isso jamais poderia acontecer. Então nasceu Helena,
E por incrível que pareça, pronto. Aí, quem quiser saber o final, vai lá na Amazon. Olha aí. E, Bota o link aqui no chat. Bota o link no chat aí. Pronto. Eu vou colocar aqui. Vamos ajudar, vamos bombar essas vendas aí, hein, galera? O Jefferson já está pedindo. Continue. Obrigado por compartilhar, viu, Edilene? Muito, muito interessante, muito bom. Nada. Muito bonita a iniciativa, tá? É sempre bom. E além do texto, o livro tem ilustrações e tá bem bonito. Bacana, bacana Ok. mesmo. Edilene, obrigada, viu? Eu vou realmente comprar a Lena, sabe por quê? Porque essa historinha, a historinha não se identifica com a minha família, mas minha família está toda nessa historinha. Helena é minha mãe, Eva é minha irmã, e João é o filho de Eva, na minha família. Eita, menino! Aí eu te pronto. Eu acho que isso aí não foi à toa, não, viu, Eliane? Não, ela foi ver quem era a minha família, aí botou os nomes. E olhe lá se daqui a pouco não apareceu um Eliane nessa história. E depois o Amaral, que é meu companheiro. Aí pronto. Olha aí. E já tem outro livro pronto para publicar, que é Maria, o nome da menina. Ai, que legal. Ó, Maria! Gente, Maria. Que bacana. Mas obrigada, Edilene. Obrigada por essa noite. Acho que a gente começa de uma forma mais tranquila, né? Agora, antes da gente começar a falar do nosso tema, Lena, acho que agora seria bom a gente conversar um pouquinho mesmo sobre o chat. O chat o quê, menino? Chat, não é nada disso, não é nada disso, gente. Eu quero falar do CIGA e da sala de aula, tá? Primeiro, Helena já vem conversando sobre isso e pedindo desculpa para as pessoas que estão perdidas e incomodadas, mas é porque tenham a certeza que para a gente seria cômodo a gente continuar com o CIGA, porque é algo que a gente já lida, já é o nosso dia a dia. Só que não dá para a gente lidar com o CIGA e deixar vocês na angústia que vocês estavam, né? De tentar acessar o CIGA, não conseguir acessar o CIGA, e aí toda a problemática. Lógico que nós não vamos tratar um período Plex como se fosse um período normal, tá? Nem tampouco, quando a gente sair desse Plex e entrar no remoto, a gente não pode contar como se fosse normal. Então, é por isso mesmo que a gente tem testado ferramentas. E nessa tentativa de buscar uma ferramenta que vocês realmente pudessem se adequar, é que Leno apresentou-nos, porque também foi apresentado a mim, sala de aula. Sala de aula, que vocês vão achar lá como o Google Classroom. Então, o sala de aula, para que a gente tivesse menos dificuldade de poder estar lidando com os materiais. Eu acho que ele pode explanar um pouquinho sobre o sala de aula, fazer, Helena, como você fez comigo, essa coisa de mostrar para as pessoas, cada um, né, cada um abre a sala e mostra os itens para cada um. Até mesmo porque o CIGA, ele não vai deixar de estar existindo com tudo que é necessário ser postado. Só que a gente não vai precisar entrar no CIGA, vocês não vão precisar entrar no CIGA, porque tudo que estiver lá no CIGA vai estar cá nesse sala de aula. E aí, nesse sala de aula vai conter, hoje, acho que foi a Edilene, não, quem estava perguntando, sobre, abriu a sala que tinha só o texto, aí ela, aqui tem um texto, vou fazer o que com o texto, tá? Eu, propositadamente, pedi que ele colocasse o texto, porque tem pessoas que gostam de vir para a aula tendo lido o texto, né? Então, para não prejudicar essas pessoas que gostam de vir para a aula com o texto lido, então,
postou o texto. Mas, hoje, ele abre, a partir da aula, ele abre um outro espaço, é o espaço que bota as atividades, e vai estar lá a atividade exatamente como é que precisa ser feito, tá? Os itens da atividade que a gente precisa fazer. Então, tenha certeza de que a perspectiva é de que essa plataforma dê para a gente menos problemas do que está dando SIGA. Mas SIGA é o espaço que vai estar contendo todo o material, tudo que a universidade quer, a gente vai estar lá. Mas vocês vão poder estar interagindo sempre cá nesse sala de aula. Vamos lá, Ciolé. E é bom deixar claro também que toda mudança gera realmente um esforço da gente, tá? Então, pessoal, não fiquem assim, insatisfeitos ou fiquem bravos ou pensem que não estão sabendo fazer qualquer coisa, porque qualquer alteração na maneira de ver, né, ou de interagir, ainda mais quando as coisas estão acontecendo com o trem andando, são realmente mais complicadas. Mas a gente está junto, né? Como eu sempre coloco lá no grupo do WhatsApp, né? A gente está tentando tranquilizar as pessoas e orientar. Então, só não sumam, né? Só não desistam e não entrem em contato com a gente. Se tiverem dificuldade, fala com a gente, manda mensagem, seja no grupo do WhatsApp, como a Eliane falou, né? É fundamental que nesse momento todo mundo aqui assuma o apoio dos outros, né? Então, vocês nos apoiam, nós procuramos apoiar vocês e assim todo mundo avança, né? Se a gente, por algum motivo ou por alguma questão particular, achar que, não, isso aqui eu não vou mais, me zanguei, não quero mais, você está perdendo e a gente perde, porque a gente perde a oportunidade de estar com vocês também, tá? Mas coloquem uma coisa na cabeça de vocês, a responsabilidade principal e o ganho principal é daqueles que estão perseverando, né? Então, a gente persevera, não é só porque a gente é bonzinho ou porque a gente tem uma virtude diferente de ninguém, não. É porque a gente quer conquistar muita coisa ainda, né? E é isso que a gente quer para vocês também, tá? Não se rendam na primeira pancada, não, porque a vida ainda vai dar muita pancada na gente. Ela nunca alisou. Ô, Luana, Luana coloca aqui que ela adora demais esse cuidado de nós, né? Esse nosso cuidado. Luana, é porque isso faz parte do processo. Esse cuidado é para que todos nós, vocês, eu, os outros professores, toda a universidade, estivesse tendo, tá? Porque nesse período, tudo que a vida está nos pedindo é que a gente tenha um mínimo de cuidado com o outro, que a gente consiga enxergar no outro que a gente gostaria de que enxergasse para si. Então, o mundo está pedindo isso. Tem muita coisa ruim acontecendo, então a gente não pode estar contribuindo mais um pouquinho com essas coisas ruins. Só para você imaginar, no nosso planejamento hoje, vinha uma outra professora, a gente já tinha fechado com ela, já estava tudo pronto, tá? Vinha outra professora. Essa semana, o que tem mais angustiado eu e o Leno é justamente a apreensão de vocês acerca desse processo, tá? Então, muitas das vezes, vocês podem ter deixado de estar fazendo uma atividade por conta do SIGA. Ou outras vezes, vocês podem ter deixado de estar fazendo atividade porque estão apreensivos. Então, tensão faz com que a gente não se dê conta e não faça as coisas. Seu microfone, Eliane. Acabei de... A ansiedade faz isso, né? Então, esses vários motivos é que fez com que a gente não. Hoje a gente vai dar uma aula, nós vamos dar uma aula acerca da etnomatemática, sem que a gente chame, a gente antecipou, trocou o que a gente discutia hoje, tá? Porque a gente precisava estar com vocês, a gente precisava hoje ouvir um pouquinho de vocês. A gente precisava conversar com vocês sobre essa nova plataforma, para que vocês não ficassem angustiados, e aí as coisas não andam. Porque a gente tenso, a gente não consegue andar, não. O Gabriel está dizendo que não deixa ele fazer nada, é o TCC. E nem ele está conseguindo fazer. Gabriel, o nome desse negocinho é ansiedade. Foi isso que no início eu estava conversando com o Lena, aqui, ó, que a pessoa
tem que tomar um negocinho de gotinhas, mas o outro pode tomar, sabe o que pode fazer também? Pode tomar um chazinho de camomila, pode tomar, sei lá, outros chás que outras pessoas aí que têm aqui tais produtivos e possa dizer que outros chás pode tomar, tá? É de extrema importância, porque esse período agora deixa a gente muito tenso, muito, muito, muito tenso, muito. Então, às vezes, você não consegue produzir. Melissa, cidreira, sim, sim, sim. Porque essa tensão não deixa a gente produzir nada, nem uma coisa nem outra. Nem dorme e nem consegue produzir nada à noite. Abre até o trabalho para fazer, dá vontade de fazer qualquer coisa, conversar com o colega, é capaz de querer lavar roupa, arrumar a casa, só para poder perder o foco. Isso, com certeza, é por conta desse período da tensão. E o TCC, em algumas pessoas, faz isso. Por isso que é importante a gente começar a escrever cedo, sabe? Vai escrevendo, vai escrevendo, vai escrevendo, porque o TCC faz isso. Vocês tensionam tanto que não conseguem produzir. Mas vamos pensar, fugindo, faz tudo para fugir, certinho, Tainara, faz tudo que for possível a gente faz para poder fugir. E aí, essa é uma autofuga, né, os psicólogos conseguem dizer isso, que isso é uma autofuga. Às vezes você nem é chegado a cozinhar, a pessoa que vos fala, né, é capaz de querer cozinhar só para poder fugir de fazer uma atividade que você sabe que você tem que fazer, uma obrigação que você sabe que você tem que cumprir. Tá? Então, a gente precisa parar, conversar, falar, sabe? E falar, sabe? Fale do seu tema, fale do seu tema para alguém, bote ele para fora, sabe? É assim, expurgar isso. Então, fale dele, a chatice que tem nele, porque, assim, é o tema que você quem escolheu, mas chega uma hora que emperra, né? Então, você quer isso, mas aquilo ali está emperrado. Então, fique conversando com ele, sobre ele, para tudo e com todos. Vire o chato sobre o seu tema, para poder você depurar. Oi, Val. Simone mandou um zap dizendo que está tentando entrar e não está conseguindo. Tá, eu vou... Mandem para ela o link, aquele que acaba com as letras E-E-S, tá? Que tá dando certo, né? Agora mesmo, né? Algumas pessoas já falaram comigo e já conseguiram entrar. Então, por favor, encaminhem para quem tiver com dificuldade o link que termina com as letras E-E-S. Essa Val, esse que tá aqui no grupo, que Leno mandou, viu? Isso. O Jefferson repetiu também. Conseguiu, será? Tá, ok. Então, ok. Então, esse período de angústia nosso, né? E que faz a gente não produzir nada, e aí faz também, inclusive, que agora que entra em outra plataforma, a gente fique mais tenso. Oh, meu Deus, e agora outra plataforma? Mas sabendo que essa outra plataforma entra para poder distensionar, para que a gente não fique chateada, querendo se morder, porque vocês responderam a atividade, aí a gente não consegue estar no cigarro para poder ver a atividade, ou vocês não responderam porque não consegue responder no cigarro, aí faz com que o estudante mande para a gente, para o nosso e-mail, porque não está conseguindo entrar lá no cigarro. É muita coisa que tem sido ocasionada para que a gente pense que o ideal seria ver uma outra que não nos desse problema. Só um 2 meses, é muito rápido, para a gente ter que ficar criando problemas, tá? Então, vamos lá, Leno? Não, Eliane. Então, assim, Desde o iniciozinho, Leno, passo 1, entra no link. O primeiro passo, na verdade, né, as pessoas já deram, que foi aceitar o convite para participar. Então, talvez alguma pessoa que não tenha conseguido ainda, mas a nossa turma, ela tem um código, e esse código já foi compartilhado lá no nosso grupo de etnomatemática, e acho que quase todo mundo que falou comigo que teve alguma dificuldade, já foi possível as pessoas entrarem, tá? Então, pessoal, esse é o layout do Google Sala de Aula, né? Alguns de vocês talvez vejam mais simplesinho, né? Porque não tem aqui esses
ícones que eu estou mostrando aqui em cima, porque esse é o modo de visualização do docente. Mas os alunos e o docente vêm de uma maneira muito, muito parecida, tá certo? Essas funcionalidades que tem aqui para mim é para que eu possa postar as atividades, possa dar nota, possa convidar as pessoas. Mas aí o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Eu quero chamar a atenção que o material da disciplina, ele vai estar sempre, o mais atual vai estar em cima. E as coisas que já passaram vão ficar alinhadas embaixo, tá certo? Então dá para enxergar, porque tá pequenininho, Leno. Tá Vocês dão para enxergar? Tá pequenininho. Ok. Porque a parte matemática está grande. Aqui, essas partes de baixo é que estava pequenininho, tá? Está dando para ler agora? Vocês estão dando... Eu estou conseguindo ler. Vocês estão lendo também? Sim. Sim, né? Então, pessoal, a gente optou por não carregar o ambiente e colocar 50 mil coisas. O que é que a gente achou melhor? A gente achou melhor colocar para vocês perdão, eu cliquei no link errado. Os elementos textuais, para que, como a Eliane falou no começo, né, as pessoas fossem vendo o texto, lesse o texto, tenham tempo para poder, né, fazer o download, fazer a leitura. E aí, daqui a pouco, aqui na linha do tempo mesmo, vai aparecer uma atividade. Então, sempre estejam atentos que o que é que a gente vai querer de vocês? Que vocês observem o que é que está aparecendo nessa linha do tempo, e se é só um texto, nem precisa perguntar para a gente, não. É um texto para leitura. Vocês vão... Hoje é a aula 4. Sim, é a aula 4 hoje. Nosso quarto encontro síncrono. Que no instante passa. Tá? Então, o material que aparecer para vocês, vocês vão clicar, né, vão saber do que é que se trata e vão providenciar a leitura. Enfim, se nós formos passar uma atividade ou vocês tiverem que fazer alguma coisa, a gente vai estar descrevendo no ambiente, né? Hoje, quando terminar a aula, já vai ter uma atividade para vocês fazerem. Mas para esse momento, né, que foi até o que ficou, muitas pessoas perguntaram lá no WhatsApp, né? O que é que tem para fazer? O que é que o fórum, não sei o quê. Gente, nossas atividades e nosso material vai estar sempre atualizado aqui na sala de aula, tá certo? Para que vocês tenham acesso, como eu já expliquei, né? Clicou no link, vai ter a descrição e vai mostrar. E qual vai ser o prazo das atividades, né? A Gardiene perguntou. Gardiene, quando é um texto, quando você clica, ó, ele só aparece aqui um resumo do texto e o PDF para você fazer o download. Quando for uma atividade, o que é para fazer na atividade, qual é o texto de referência da atividade, o prazo para entrega da atividade, vai estar tudo descrito na própria atividade. Então, daqui a pouco, vocês vão visualizar. Eu posso antecipar aqui para eles, Eliane? Antecipe, é bom. É bom só para poder a gente mostrar como é que está fazendo. Ó, daqui a pouco, hoje vocês, nessa tela aqui, ó, só tem o texto postado. Daqui a pouco, a gente já deixou programado para amanhã aparecer para todo mundo, porque como Eliane colocou, amanhã vocês devem, quem é o pessoal da Bahia, né? Deve reservar o horário de amanhã, de 7 às 8h30, para fazer a atividade. Então, botar na cabeça que não é porque não tem encontro síncrono que não tem aula. Então, o pessoal do Ceará, que tem, né, que deveria assistir a aula na quinta, no sábado também deveria assistir a aula, né, segundo o que está registrado no SIGA. Então, quinta é o encontro síncrono e sábado é o dia para os alunos do Ceará, que não participam na terça, de fazerem a atividade. Então, para que a gente contemplasse todo mundo, a gente vai publicar uma atividade aqui na linha do tempo que já vai estar disponível para vocês, como eu não lembro agora o nome dela, desculpa. A Gardiene perguntou, né? Professor, como é que a gente sabe quando é que é para entregar? Na própria atividade, vai mostrar, né, ó, qual é o conteúdo, vai mostrar a data de entrega,
vai mostrar qual é o tópico que está relacionado, vai trazer o texto para vocês e vai aparecer o link para vocês responderem as atividades, tá bom? Então, tem o dia final lá. Tem sim, aparece o dia final para vocês verem, né? E tem o momento que está programado para poder aparecer também, tá certo? E eu tô até cabreiro, porque para mim era para aparecer era 19 horas, eu botei foi 20. Desculpa. Tá certo? Então, é assim que essa plataforma funciona, tá? Ó, vocês vão visualizar o dia, o tema da aula, né? Ó, dia 15/9, é hoje. Qual é o tema da aula? O que é etnomatemática? Tá? Qual é o texto de referência? Artigo de D'Ambrosio, 2005. Então, vocês vão visualizar que tem, para a aula de hoje, um texto, D'Ambrosio, 2005. Né? Aí, leiam o texto. Né? Se não tiver aparecendo atividade, não tem atividade para fazer. Simples assim. Se tem atividade, atenção para o prazo de entrega e para o que está sendo solicitado na atividade. Tá bom? Então, isso é o que vai acontecer a cada data dos nossos encontros, tá? Por enquanto, a gente só colocou os tópicos da aula da semana passada, e eu quero até pedir desculpa para vocês, gente, eu tive problema de internet no final da aula passada, e aí caí, né? Foi na terça-feira. Então, me desculpem, eu pedi desculpa para a professora, mas não pedi para vocês, né? Então, eu saí porque eu tive problema de internet. Então, atenção, porque aqui vai estar sempre nessa disposição, tá? Que é a data em que um tema específico vai ser trabalhado, o tema vai estar seguido logo depois da data, o texto ou os textos de referência vão estar disponíveis, né, no ícone visível, e quando tiver atividade, a atividade vai aparecer para vocês lá no SIGA, tá bom? Na sala de aula. E aí, vocês só têm que atentar para a disciplina de fazer o quê? Poxa, a atividade que a Eliane e o Lena pediram para mim é uma atividade que, para eu fazer, eu tenho que ter um tempo, eu tenho que ter um horário. Então, separem. A turma da Bahia, né? Separem a quarta-feira, nesse horário da noite. A turma do Ceará, que faz na terça, se puder, separa amanhã. Mas não dá, porque amanhã eu tenho aula da disciplina da sei lá quem, né? Ou do sei lá quem. Então, não precisa separar a quarta. Separa o sábado, né? Separa aquele horário lá no sábado, que está no SIGA dizendo que é da disciplina. Vejam essa tentativa de se organizar. E o pessoal da quinta-feira vai ser da mesma forma, só que a diferença é que a gente vai conversar essas coisas com eles só na quinta-feira, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida, alguma reclamação, né, dos clientes? Deixa eu só pegar um copo d'água aqui, que eu tô com a garganta seca, tá? Alguém já conhecia esse Google Classroom? Professora, eu utilizo ele para as aulas online do meu filho. Então, todas as atividades são postadas lá, com prazo de entrega. Enfim, como o professor Leno já tinha explicado. Então, é mais questão de se adaptar a ela. É muito prático. Sim. Ok. Eu também estou igual a vocês, tá? Por isso que a gente está se adaptando. Professora, eu acho que ele não é tão difícil assim, não, porque eu diria que é uma versão mais simplificada do SIGA. A gente usa lá no mestrado a mesma plataforma. Ela é muito boa e mais prática para as pessoas. Ok, que bom. Que ótimo. Pessoal, pelo menos. Deixa só eu frisar uma coisa fundamental. Chegou muita gente depois da hora que eu dei o aviso no começo. Para todo mundo, baixem o aplicativo Google Sala de Aula, né? Cadastrem no mesmo e-mail que vocês estão participando da aula, né? Ou acessando o ambiente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o SIGA é muito pesado e, às vezes, você não consegue acessar o SIGA, não é só por causa da internet ruim, é porque a plataforma é pesada. Então, eu ouvi alguém comentando, eu não sei quem foi, desculpa,
Mas o sala de aula foi feito para ser maneiro. Então, como ele foi feito para ser maneiro, ele é extremamente simples, né? Ele é muito intuitivo. Cabe a gente fazer uma... Dá para baixar pelo Play Store? Sim, Jefferson. É no Play Store que você vai baixar o sala de aula, tá certo? Baixe na Play Store, que já está vinculado à tua conta. Quando tu clicar, já vai aparecer no teu celular. Deixa eu ver aqui se aparece para mim. Eu mostro até para vocês aqui. Aqui. Quando você... Vou fazer que nem a Edilene aqui, já, né? Ó, dá para ver meu celular? Eu faço isso também. Dá para ver. Tá vendo, ó? Então, isso aqui é um aplicativo no celular. O aplicativo no celular, quando você clicar em cima da sala, ó, já aparece as atividades do jeito que eu estou mostrando aqui na sala, ó. Tá? Sim. Já aparece os ícones, já aparece as possibilidades de acesso, né? O mural, a atividade e as pessoas. Então, fiquem muito à vontade para perguntar também, né? Ninguém é obrigado a saber nada aqui, tá? A gente é obrigado a perguntar, né? A pergunta que move o mundo. Então, não fiquem encabulados com vergonha, porque a gente está aprendendo juntos, tá? Eu digo numa boa mesmo. Eu estou aprendendo a mexer nessa ferramenta e vivo aprendendo porque ela vive mudando, né? Isso aqui, quem foi meu aluno em 2018, 2, a primeira turma que eu entrei, eu usei essa ferramenta, né? Para tentar sair do cigarro, mas pode mandar o nome, professor, sou lerdo, aí esqueço. O nome de quê? O link... Google Classroom. Google... Eu vou mandar o link aqui. Play Store. Eu vou procurar aqui o link pro aplicativo para que a pessoa possa baixar no Android, tá? Porque essas coisas chique aí de como é que chama? Aquele celular da maçã, sei nem o nome, ó. O iPhone. Ah, Os iPhone da vida não é comigo, não. Eu sou matuto. Então, eu vou mandar o link aqui. Olha, o Leno está falando que vocês baixem no celular, mas também pode baixar no Note, né, Lena? Pode baixar no Note, mas eu recomendo instalar no celular, porque no celular a gente tem um acesso ali na hora, em qualquer lugar. Quando a gente coloca no notebook ou no computador de casa, né, no PC, aquilo ali pode ser um pouco mais, vamos dizer assim, demorado, né? Então, é para tentar otimizar. Vou colocar, viu, Jefferson? Professor. Coloquei o link da Play Store, tá? Na verdade, nem tem necessidade de baixar no computador, não. Quando você tem ele cadastrado com o seu e-mail, você abre o e-mail no computador, clica no e-mail que ele já vai direto pro Google Sala de Aula. Muito Ele bom, não tem Raquel. necessidade de baixar, não, no computador. Bem observado, Raquel. Para quem tiver na dúvida, pessoal, se você já tem uma conta do Gmail ou uma conta da Unilab, ó, vocês estão vendo que aqui, ó, tem o meu e-mail, meu rostinho, né? Do lado tem esse ícone de 9 pontas aqui, ó, 9 pontinhos. E se eu baixar aqui, ó, tem Gmail, Google Drive, não sei o quê. E se eu baixar, aparece aqui, ó, o Google Sala de Aula, tá? Então, como a Raquel falou, nem precisa instalar no computador, não, porque ele já está integrado à sua conta do Gmail, né? Quem usa Gmail. E para quem tem conta da Unilab, né? A conta do estudante da Unilab, também vai ter. Então, se você não tem ainda, se você ainda está apegado ao Hotmail da vida, se você ainda está apegado ao Yahoo da vida, se desapegue, né? Crie essa conta institucional, né? E aí até uma forma de você... Eu tenho uma conta de e-mail que é muito antiga, porque eu sou muito velho, né? Mas eu estou começando a abandonar a minha conta antiga e vou começar a usar só a conta institucional, porque ela oferece serviços que a minha conta Gmail não oferece. Marcar as salas, né, de reunião é uma das coisas. Mas, Eliane, acho que é isso. Eu não sei se ficou alguma pergunta
para esclarecer, mas eu queria que a gente tocasse no nosso ponto mesmo, que afinal de contas é o que paga nosso salário. Tô brincando. Mas ele sabe que o que paga nosso salário é a gente estar aqui com vocês. O restante é restante. Por isso que ele falou, tô brincando. O restante é restante, né, Helena? O importante é a gente estar aqui. Tá, mas olha só, Tainara falou que ela fez isso no celular, tá? A conta institucional é válida só no período que estamos na Unilab? Sim, 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 Thay. Eu não sei, eu posso perguntar, mas se ele é... Eu não sei. Aí uma pergunta boa. É uma boa pergunta. É porque eu tenho uma conta que, quando eu era USP, depois, eu mesmo deixei de usar. Pois é, né? Foi você que abandonou a USP, não foi a USP que abandonou. Então, eu não sei responder mesmo, mas é melhor, é bom ver isso. E também, Tainara, que não custa você usar uma e ter a outra também, né? Mas a Tainara, ela não vai abandonar a conta, porque ela vai voltar para a Unilab como servidora, ou docente, ou técnica administrativa, então não vai ter esse problema. Não é não, Tainara? Eu também acredito. Eu estou trabalhando para isso. O meu trabalho é para que as pessoas da Unilab tomem conta da Unilab. Não é vir a pessoa lá, não sei aonde, não sei o que, não. Né? Os nossos alunos são os nossos futuros professores, nossos futuros colegas e nossos futuros gestores. Não tem outra... Né? Não tem outra perspectiva. Para mim, não. Né? Eu estou lá esquentando banco. Mas eu vou esquentar o banco trabalhando para que o negócio fique o melhor possível para receber vocês. Mas vamos lá, Helene, que eu estou falando... Toda a minha referência a você, Helena. Tá, mas olha só. E aí, temos mais alguma pergunta com relação a isso? Tem alguma dúvida? A gente pode começar a falar do nosso texto? Podemos? Será, Helena, que você está a apresentar? Sim, Helene, daquele jeito. Não apresentar agora, né? Oi? Opa, isso só porque eu falo. Se a apresentação já estiver aberta, é uma janela. Foi não, peraí. Peraí, que negócio é... É porque ele está aparecendo só um pedacinho, por isso que eu... Não, porque tem que... Isso, tá ótimo. Tá? Aí clica na apresentação. Tá. Você está vendo o que é ensino matemática? Mas só que tá com a grade do editor do PowerPoint. Aí tem que clicar naquele, se quiser, né, projetar na tela toda, tem que clicar para iniciar a apresentação. Naquele ícone lá em cima, antes do disquetezinho. Isso. Ok. Lembre-se do Alt Tab, se quiser alternar. Certo. Tá. Mas se bem que, Helena, eu acho que eu vou ficar nesse daqui, fica muito pequeno para vocês, porque pelo horário eu vou pular muitas lâminas, tá? Você que sabe. Tá? Para as outras pessoas. Tá muito pequeno para vocês lerem? Fala aí no microfone. Na parte inferior, professora, tem um mais aí que dá para aumentar um pouco só. Certo. Peraí. Ok? Aumentei só um pouquinho, não foi? Mas veja se vocês dão para ver. Olha só, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um texto de Biratan de Ambrosio, que ele é Sociedade, Cultura, Matemática e seu ensino.
Aí ele questiona o que é etnomatemática. Inicialmente, ele traz para nós... aliás, deixa eu falar para vocês que eu não vou estar seguindo a sequência desse texto, não, tá? Tanto que depois eu quando a gente fechar, eu vou dizer para vocês a partir de onde é que eu acho que vocês têm que ler mais ainda, tá? Esse texto, ele justifica pela Declaração de Nova Delhi. A Declaração de Nova Delhi, ela reconhece que a educação é um instrumento preeminente da promoção dos valores humanos universais e da qualidade dos recursos humanos, do respeito pela diversidade cultural, e que os conteúdos e métodos de educação precisam ser desenvolvidos para servir às necessidades básicas de aprendizagem dos indivíduos e das sociedades, proporcionando-lhes o poder de enfrentar seus problemas mais urgentes, combater a pobreza, aumentar a produtividade, melhorar as condições de vida e proteção do meio ambiente e permitir que assuma seu papel por direito na construção de sociedades democráticas e no enriquecimento de sua herança cultural. A Declaração de Nova Delhi foi uma reunião existente em Nova Delhi em 16 de dezembro de 93, onde 8 países que estavam em crescimento se reuniram e definiram que uma das coisas importantes era pensar na educação. Isso tudo é para a gente pensar que essa sociedade que a gente tem atual, ela é uma sociedade onde as relações bilíngues, né, as relações que tem de várias línguas, ela se dá em vários âmbitos, tá? Mas ela se dá de forma que interage as relações e nos proporciona ou nos dá subsídio para o multiculturalismo. Contraditoriamente, a gente tem essa nova ordem social chamada globalização, que afeta todos os processos econômicos e financeiros e não nos permite, inclusive, que a gente tenha essas relações de formação, de comunicação e que esses paradigmas sejam sustentados. Ou seja, não nos permite as relações interreligiosas, essa alternância dessa medicina, a medicina alternativa, como essa coisa que a gente estava agora conversando sobre os chás, ela não nos permite isso. Isso é uma contradição ao que a gente tem nessa sociedade da gente, que é uma sociedade tão ampla. Tudo causado por essa colonialidade do poder e do saber. Essa colonialidade do poder e do saber, ela determina os sistemas educacionais brasileiros e que sofre, inclusive, pressão desses programas internacionais. São eles que determinam, inclusive, a nossa educação, né? Que é a educação eurocêntrica. São eles que determinam como é que são as avaliações, né? Que as avaliações são ditadas pela avaliação externa. E são eles que determinam, inclusive, quem são os currículos existentes determinados dentro da universidade. O que é resultado dessas determinações é que há uma eliminação de componentes curriculares na definição de sistemas educacionais. Ou seja, a colonialidade não nos permite há muito tempo, inclusive, porque de antes a educação ela era dos indígenas, dos povos originários, ela era dada na transmissão dos conhecimentos de pai para filho, entre família, né? E hoje a gente tem uma relação que ela é mudada, que ela é transformada a partir desse imaginário social que é desprovido, inclusive, de referências históricas, né? A gente não guarda as referências históricas, geográficas e temporais, a gente não vive dessas referências, a gente vive do que a sociedade nos dita para o momento. Entretanto, o resultado esperado na educação é que haja aquisição de produção de conhecimento a partir das várias manifestações, uma realidade individual nas dimensões tanto sensorial, como intuitiva, quanto emocional e quanto racional. E essas dimensões, elas não podem mais ser dadas de forma distinta. A gente não pode mais pensar que um ser uma pessoa que é musicista,
ela não vai gostar de matemática, ou que uma pessoa negra não dá para a medicina, ou que um jogador de futebol, sei lá, não pode ser um grande intelectual. Não, a gente espera que haja uma quebra de paradigmas a partir das várias manifestações que se dê, no qual o saber e o fazer, ele está conectado com essa relação do corpo e da mente, né? Que a gente não tenha a dicotomia do que é corpo e do que é mente, e que esses aí andem de formas separadas, né? Esse é, inclusive, quando a gente quer essa quebra dessa dicotomia, a gente está buscando decolonizar o ser, porque é a decolonialidade do ser que preserva e recupera nossos traços identitários da nossa cultura. Ele nos traz de volta essas relações com as nossas tradições, de modo a contribuir com a diversidade cultural, que é um fator essencial para estimular a criatividade. E é essa criatividade que cuida dessa colonialidade do ser, ou seja, é essa criatividade que cuida das relações que a gente acredita das nossas identidades, tá? E essas nossas identidades a gente precisa continuar a preservar para que a gente mantenha as nossas culturas. E o que é cultura? Né? A gente mantém a sua cultura e o que é cultura? Cultura, primeiro que a cultura, ela não é algo estático, né? Ela é algo dinâmico. Então, ela é um conjunto de mitos, de valores, de normas que compõem um estilo de conhecimento compartilhado por indivíduos que vivem num determinado tempo e espaço. Mas essa cultura também, ela é identificada por sistemas de explicação, sistemas filosóficos, sistemas teóricos, ações e comportamento do cotidiano. Ela é apoiada em processos de comunicação, de representações, de classificação, de comparação, e são influenciadas pelo meio e pela organização com a lógica interna de códigos de formalização. Assim, dessa cultura nasce o conhecimento e, de maneira diferente, em cultura diferente e em épocas diferentes. Então, os conhecimentos, eles também não são estáticos. Esses conhecimentos... Oi? Só uma observação, né? Eles Sim. Não só não são estáticos, como eles têm, né, segundo o próprio D'Ambrosio, né, ele tem ali uma aplicação local, específica. Então, eventualmente, ele está sempre aberto à mudança conforme essa realidade se transforma. Né? Então, essa perspectiva de uma cultura perene, de uma cultura imutável, de uma cultura original ou ideal, isso foi uma ideia que a colonização do conhecimento, né, ou a resposta única dos sistemas, colocou para a gente. Então, o que a Eliane está apresentando e está, a partir do texto, trazendo para a gente é que, ora, precisamos entender que essa perspectiva ela não atende ao que a gente tá apontando como uma abordagem multicultural, como uma abordagem decolonial, porque, efetivamente, nós não partimos da premissa que existe uma cultura que se sobreponha às demais ou que deva ser buscada como a cultura ideal ou a cultura melhor, né? Na verdade, todas as culturas, elas foram criadas para resolver, como o Biratan fala, né, práticas ad hoc, ou seja, aquelas práticas onde as pessoas lidam com problemáticas onde a sua ação do conhecimento é efetiva, é útil, é eficiente, e a pessoa não precisa se preocupar. Onde eu nasci, as pessoas só sabem contar até 5. Qual é o problema? Assim, elas vivem, elas, né, são felizes, elas têm lazer, têm tudo, e só sabem contar até 5. Isso é algum mal? Não, né? A perspectiva de que, não, as pessoas têm que aprender todos os sistemas, ou inglês, não sei o quê, essa é uma perspectiva que coloniza as outras culturas. Só essa é a parte, tá, Eliane? Eu vou tentar não atrapalhar muito. Não, que nada, ótimo, Lena, obrigada. Ok. E aí, essa educação escolar e cultura, né? Porque já que a gente vai falando que essa cultura, ela ela é dinâmica, né? Então, essa educação escolar, como é que ela dialoga com essa cultura, né? Pensar nessa educação escolar,
ela precisa ser baseada na transmissão de explicações e teorias, ou seja, o ensino teórico e aula expositiva, ela tá naquela perspectiva do adestramento de técnicas. Então, a gente já não consegue tratá-la sem que a gente conceba uma outra forma de pensar. Pensar nessa educação com ensino prático e exercício repetitivo é a gente continuar tendo uma educação excludente. Tá? Então, a gente precisa, do ponto de vista dos avanços mais recentes do nosso entendimento, a gente precisa conciliar o cognitivo e tanto o cognitivo com a parte física, né? A gente não pode avaliar habilidades cognitivas fora do contexto cultural. A capacidade cognitiva, ela é própria de cada indivíduo. Então, há estilos cognitivos que devem ser reconhecidos entre culturas distintas, no contexto intercultural e também na mesma cultura, no contexto intracultural. Eliane, Isso mais uma parte. É uma pergunta da Tainara. Tainara perguntou, o que é a construção do corpus de conhecimento em total simbiose, dentro do contexto temporal e espacial? Ela está perguntando o que é que isso significa. Aí eu te deixo à vontade, Eliane, ou se quiser, joga a bola para mim depois. Tá bom. Dentro de uma cultura, simbiose é que estão juntos, que estão em conexão com, tá? Como eu não estou lendo a pergunta, mas quando o conhecimento está em simbiose com a sua cultura, esse conhecimento está dialogando com a sua cultura. Então, pensar, por exemplo, que nesse momento a gente pode discutir a matemática trazendo para nós a necessidade que se tem de eleger mulheres negras, mulheres quilombolas, tá? Isso aí, essa discussão, ela está em simbiose com o pensamento que nós estamos tratando de como é que a gente hoje precisa do legislativo formado. Está em conexão com. E aí, Heleno? Né? Então, essa simbiose, né? Então, a pergunta da Tainara, ela vai no sentido de que você ter dois sistemas de conhecimento em simbiose implica que eles estão se alimentando e se modificando, ambos, né? Ao longo do tempo, e isso é o que vai implicar uma temporalidade e uma geografia. Então, os conhecimentos, eles se relacionam no período de tempo e dentro de um contexto específico, né? Um contexto local, efetivamente, né? Então, construir o corpo de conhecimento em simbiose no contexto temporal e espacial é, por exemplo, entender que as primeiras navegações, quando aconteceram, as pessoas, durante um longo período de tempo, usavam apenas a bússola, e com aquela bússola eles se desbravavam, enfrentavam o mar e tudo, e sabiam estabelecer rotas e tudo. Chegou um momento que aquele conhecimento e aquele sistema todo que empregava o uso da bússola para promover a navegação, ele perdeu ele não perdeu a sua validade, mas ele perdeu o seu contexto de aplicação. E aí vieram outras coisas. Quer dizer que a outra coisa foi ultrapassada, vamos tocar fogo? Não. Vamos só reconhecer que, eventualmente, outros corpos de conhecimento vieram ser mais utilizados, mais empreendidos do que aquele original da bússola. Não quer dizer que a coisa em si perdeu a validade porque não está mais sendo aplicada por um determinado grupo social, mas porque, efetivamente, a humanidade ela vai avançando nesse sentido de ter os corpos de conhecimento que se constituem, mas que todos eles estão inscritos num tempo e num espaço específico. Então, quando o Biratã vai falar das 4 realidades, né, a realidade individual, a social, a planetária e a cósmica, é dizer, olha, os sistemas de produção do conhecimento, eles estão sempre ligados. Então, a gente não pode simplesmente ficar desprezando um sistema de conhecimento da realidade individual da pessoa, por exemplo, uma crença, né? A pessoa crê num Deus ou a pessoa crê numa força da natureza. Eu não posso julgar, a partir da minha posição,
que aquela pessoa deve adotar a minha perspectiva, porque se ela tem aquele contexto de crença, aquele sistema de crenças, é porque, dentro de um contexto específico, tem uma razão de existência. Eu não posso jamais chegar e dizer, olha, abandona isso daí, porque isso aí é besteira. Isso aí, olha, e que, infelizmente, né, Eliane, é uma coisa que a universidade, por muito tempo, quis fazer, né, e ainda hoje faz, né, a gente vê que na sociedade, a gente ainda enfrenta um tensionamento muito grande entre as pessoas que têm uma crença religiosa, as pessoas que não têm uma crença religiosa, as pessoas que têm uma afinidade política e as pessoas que não têm uma afinidade política, porque as pessoas, e ainda mais no contexto que a gente vive, né, estão se matando para fazer uma se sobrepor à outra, né? E isso daí revela muito mais ignorância do que sabedoria, conhecimento, tá? Não sei se a Tainara se deu por satisfeita. Pois é, Leno. E aí, quando você traz esse conhecimento ele é o conhecimento que é gerador de saber, né? Então, ele vai ser decisivo para a ação. E é no comportamento, na prática, desse fazer, que se avalia, se redefine e reconstrói o conhecimento. Então, é preciso, inclusive, a gente pensar que o conhecimento ele é portador de todas as relações que a gente tem desse saber fazer, que o Biratan de Ambrosio muito coloca, né, do saber fazer, e que é impulsionado pela consciência que se realiza a várias dimensões. Nessa consciência que se realiza a várias dimensões, a gente tem a dimensão sensorial, a intuitiva, a emocional e a racional, tá? A colonialidade, ela nos traz o entendimento de que o conhecimento religioso, ele é favorável pela dimensão intuitiva e emocional. E isso em detrimento ao conhecimento científico, que é favorável pelo racional. Então, a arte é ligada pelo emocional. O científico é ligado pelo racional. E as relações religiosas são ligadas pela intuitiva e emocional. Isso, gente, essas dimensões do conhecimento, ela é tratada dessa forma porque ela quer colocar as coisas numa caixinha. Isso é colonialidade. Isso é que a colonialidade faz conosco. Ela coloca nas caixinhas. Para a gente tirar ela das caixinhas, a gente precisa entender que todas as dimensões podem ser dicotomizadas, elas não podem ser dicotomizadas e nem hierarquizadas. Elas podem ser tratadas de formas complementares, tá? Uma pessoa das áreas de arte, foi isso que eu comecei a falar, ela pode ser uma pessoa também que seja um grande cientista, ou seja, um grande cientista nada impeça que ele também seja um bom pintor. A gente precisa parar de pensar nessas dicotomias existentes na vida e parar de colocar as dimensões do conhecimento nas várias caixinhas. Isso aí, essa nossa conversa toda é para a gente entender por que as relações da matemática, inclusive, nos distancia e faz, inclusive, com que a gente pense que saber está de um canto, fazer está no outro, tá? E a gente não tenha uma prioridade de coligar, de pensar, de racionalizar essas relações, tá? Porque se a gente só dimensiona se a gente, no processo, só tem uma única dimensão, por certo, a gente vai tratar a matemática como a gente sempre tratou, de forma fria e distante, porque ela só vai ter uma única forma de pensar, tá? E aí, quando a gente traz essas diversas formas de pensar, o Biratan trata das dinâmicas culturais, tá? E isso, inclusive, Leno já colocou há pouco instante, que a gente não pode pensar numa cultura estática, congelada em tempo e espaço, né? Ele está tratando dessas dinâmicas culturais. A dinâmica cultural, ela intensifica-se e é ela que gera as várias relações com as tecnologias da informação e da comunicação, e faz com que a gente possa pensar na possibilidade de uma união entre as várias culturas localizadas em tempo e espaço. É quando a gente pensa e vê essa dinâmica cultural. Daí, nasce a etnomatemática. A etno, ela nasce na década de 70,
no mesmo período que está se descobrindo a geometria dos fractais, né? A geometria dos fractais descobre-se na década de 80, desculpa. Porque geometria dos fractais é aquela geometria que a gente vê na samambaia, você vê um bocado você vê na palmeira, a gente vê no casco de uma tartaruga, a gente vê como é aquelas coisinhas da cobra, nas escamas das cobras, e aquilo ali é uma geometria que quebra, que rompe com a geometria euclidiana, tá? É a geometria dos fractais. Então, pois é, isso é porque eu lembrei da geometria dos fractais, mas ela nasce na década de 80, e a etnomatemática é uma das tendências que nasce na década de 70. Ela nasce com a proposta de ser uma teoria do conhecimento, surge para analisar as práticas matemáticas em diversos ambientes culturais e foi ampliada para analisar as formas de conhecimento, não apenas as teorias e as práticas da matemática, dessas dicas da matema, tá? É um ponto de partida e é um exame de história da ciência, das artes, das religiões, em várias culturas. Ao a gente adotar um enfoque externalista, a gente está trazendo apenas uma face dessa etnomatemática, porque além do externalismo, que é procurar as relações entre o desenvolvimento das disciplinas científicas e o contexto sociocultural, ou seja, procurar o que está fora para dentro, ela também aborda as relações íntimas entre o cognitivo, né, essas relações do aprendizado e a cultura. Então, a etnomatemática ela tem esse princípio muito forte, que é você ver a relação externa, ou seja, as relações entre o desenvolvimento da disciplina científica e o contexto sociocultural, e também ver as relações íntimas entre a cognição e a cultura. Tá? É de natureza holística, procura compatibilizar cognição, história e sociologia do conhecimento, bem como as epistemologias sociais no enfoque multicultural. E até aí? Para a gente pensar nessa etnomatemática, a gente tem que pensar o que é disciplinar e o que é transdisciplinar, até mesmo para a gente entender por que a etnomatemática, ela transdisciplina, ela rompe esses muros, ela atravessa os muros, tá? As disciplinas, ela dão origem a métodos específicos para conhecer objetos de estudo bem definido, tá? Então, a disciplina de história, a disciplina de matemática, a disciplina de ciência, ela é dentro de uma caixinha, ela é bem específica. E o transdisciplinar, não. O transdisciplinar é um enfoque holístico ao conhecimento e é baseado no reconhecimento da impossibilidade de se chegar ao conhecimento total e final. Portanto, a transdisciplinaridade, ela é rotativa, ela se autoajuda, ela busca tantos outros conhecimentos para a sua incorporação, tá? Então, essa transdisciplinaridade, ela se apoia na recuperação das várias dimensões do ser humano. Vai além das limitações impostas pelos métodos e objetos de estudo, das disciplinas e das interdisciplinas. Então, pensar na transdisciplinaridade é você pensar nas disciplinas, pensar no que atravessa as disciplinas, que são interdisciplinares, mas você ir além disso, você transdisciplinariza isso. Eu recordo muito que o Biratan de Ambrosio falava assim, para você entender o que é transdisciplinar, é só você pensar que se você quebra um copo em vários pedacinhos, aí depois você vai perguntar como é que você vai montar aquele copo, você não sabe que parte vai ser sobreposta. É porque ele é um enfoque com vários pedacinhos juntos, e aí ele forma o todo. Quando você junta os pedacinhos, se forma o todo, sem se preocupar em saber quem é que formou o quê.
né? Aí, onde é que eu vou botar essa partezinha? Não, eu tenho que ir encaixando, né? De forma que as habilidades se reconheçam e se entendam e se respeitem e se ajustem no processo. A transdisciplinaridade não nega o conhecimento disciplinar. Consequentemente, o multidisciplinar e o... Assim, não é bem assim, não. É assim, ó. Ela não nega o disciplinar, não nega o multidisciplinar e não nega o interdisciplinar. Ela se vê envolvida com todos esses, tá? Mas ela tem uma preocupação que é de toda a educação estar caminhando em direção a uma educação que seja pensada nesse conjunto total, tá? E pensar na educação que seja transdisciplinar é a gente pensar na educação que respeite os valores do outro. É a gente pensar na educação no qual a matemática, por exemplo, não seja uma matemática voltada apenas para uma única cultura. Então, quando a gente pensa na transdisciplinaridade, a gente não nega valores disciplinares, né? Então, a gente só faz colocá-lo em um patamar outro, em trazer a disciplina e um pouco mais da disciplina. Tá? E aí, multidisciplinar e interdisciplinar, porque hoje a gente fala muito, né? Isso é multidisciplinar, tá? A multidisciplinaridade, ela reúne resultados obtidos mediante o enfoque disciplinar. E como se pratica nos programas dos cursos escolares? Na escola tem vários programas juntos, né? Aí eles são multidisciplinares, junta todos. E a interdisciplinaridade, ele transfere métodos de alguma disciplina para outras. É identificado como objeto de estudo. A interdisciplinaridade, ela está atravessando, tá? A multidisciplinaridade, ela junta as várias disciplinas, tá? E a transdisciplinaridade, ela ultrapassa esse processo. Ela não vai se limitar em ser apenas disciplina dentro de uma caixinha, tá? Aí, Biratan de Ambrosio também traz uma metáfora, ele gosta muito de metáfora, tá? Ele traz uma metáfora que é das disciplinas e canais de televisão ou programa de aplicativos. Ele aponta que a multidisciplinaridade, nessa metáfora, né? Quando ele compara a disciplina com canais de televisão ou então com programa de aplicativo, ele traz que a multidisciplinaridade é necessário sair de um canal ou fechar um aplicativo para poder abrir o outro, né? Se justapõe os resultados entre eles. Então, na multidisciplinaridade, a gente não tem como ficar com um canal dentro do outro, tá? A gente precisa fechar um para abrir o outro. A gente fica com as várias disciplinas junto. Quando a gente pegou 5 disciplinas, esse seu conjunto, esse seu programa foi multidisciplinar, porque você pegou 5 disciplinas. Mas esse seu entendimento não foi pode não ser interdisciplinar, porque você para você ser interdisciplinar, você não precisa fechar um para depois abrir outro. Você pode trabalhar com várias disciplinas juntas ao mesmo tempo. Então, ele traz que a multidisciplinaridade é necessário sair de um canal, ou seja, fechar um aplicativo para poder abrir outro, e a interdisciplinaridade não. É uma grande inovação e que trabalha com vários canais ou aplicativos simultaneamente. Cria novas possibilidades de utilização de recurso. Então, não só se justapõe os resultados, mas mescla os métodos e, consequentemente, identifica novos objetos de estudo. A interdisciplinaridade, ela dá origem a novos campos de estudo, criando métodos próprios e nova disciplina. Foi a partir dessa interdisciplinaridade que surgiram as várias outras disciplinas, né? A neurofísica, a mecânica quântica, a fisicoquímica, e aí depois que se cria, a partir dessa questão interdisciplinar, né? Dessa mesclagem de um com o outro, depois que acontece isso, aí eles voltam a se transformar em uma disciplina. Então, depois dessas interdisciplinaridades, você forma uma disciplina, tá? Então, essa interdisciplinaridade, ela rapidamente revela limitações semelhantes àquela das disciplinas tradicionais. Por quê?
porque ela mesclou, torna a formar uma, né? É que nem você juntar vários elementos, e aí você forma um elemento só e quer botar aquele elemento só dentro de uma caixinha, que o Biratã vai chamar dentro de uma gaiola. Mas, e aí, como é que a gente teria uma proposta de um currículo etnomatemático? Essa proposta precisava ser transdisciplinar e transcultural, e ter como instrumento a observação e a análise. A observação, ela é dada a partir dos artefatos e dos mentefatos. Os artefatos são os aparelhos, e os mentefatos são os conceitos e teorias. E a gente pode dizer também que artefatos, essas coisas que a gente pega, tá? É o concreto. O Biratã não gosta de usar esse termo concreto para artefato, não, mas é justamente isso. É o que é de concreto, é o que a gente pega. E mentefato é o que está dentro da nossa mente, o que a gente pensa, é o que a gente, as formas que a gente analisa, tá? São os conceitos e teorias, justamente porque é essa coisa que está cá no nosso cognitivo, tá? E a gente tem esse instrumento, que é o da observação e da análise, a gente propõe um currículo etnomatemático, e tem como base o comunicativo, o analítico e o material, que ele fala, que é a literacia, a materacia e a tecnocracia, tá? Esse analítico é o que dá base ao nosso saber. E esse da tecnocracia é o que dá base ao nosso fazer. Então, Biratã de Ambrosio fala muito de saber fazer. Esse saber fazer dele, ele traduz na literacia e na tecnocracia. E essa literacia é justamente o que delineia esse saber e esse fazer. Até aí, tudo bem? Mas para que nos serve essa etnomatemática, já que a gente já tem a matemática do Mediterrâneo? Para que nos serve? Ela é um dos subsídios que a gente pode buscar a partir de uma educação que é para a paz. Mas qual a relação dessa educação, da paz e da educação matemática? O Biratã de Ambrosio traz que as dimensões múltiplas da paz, ou seja, a paz interior, a paz social, a paz ambiental e a paz militar, que é o objetivo de qualquer sistema educacional, é a única justificativa de qualquer esforço para o avanço científico e tecnológico, e deve ser o substrato de todo discurso político. Se esse se ele está como base para que a gente possa estar no avanço científico e tecnológico, portanto, a gente precisa pensar na educação que tenha como base essa paz. Pensar na educação para a paz é a gente ter o ser humano incorporado ao ser humano, tá? Então, o ser humano, esse substantivo, precisa ser humanizado, precisa ser humano. E quando a gente pensa que esse ser humano, substantivo, é humanizado, é um ser humano, ele, por certo, vai estar pensando numa educação matemática no qual ele não rejeite nenhuma cultura, no qual ele não desvalorize nenhum saber. E aí é que está essa base da etnomatemática, né? Aí é o que, Eliane? E aí, Helena? Não, é quando chegou nesse momento aí é o seu momento. Sim. Mas, Helena, eu vou correr aqui, porque a partir daqui eles vão estar lendo lá no texto deles, viu? Aí, sim. Aí, essa etnomatemática, essa relação que vai do individual ao coletivo. Ou seja, essas dicas da matema de uma etno, tá? Essa matema que é a arte de explicar, de conhecer, de entender, de lidar, de conviver, ela nos permite que a gente tenha a capacidade de transmitir e acumular de uma forma horizontal os saberes que a gente possa ter com outras pessoas que são da nossa cultura, tá? Dentro
dessas dicas, ou seja, dentro dessas técnicas, dessas maneiras e modos que a gente vê. Antes, a gente só aprendeu na escola essas dicas da matema, ou seja, na escola a gente só aprendeu técnicas ou modos ou maneira de calcular, de explicar, de entender. A gente não aprendeu, a momento algum, dicas da matema de diversas etnias. Hoje, a única diferença que a gente tem dessa etnomatemática, com base na cultura local, com base nas culturas, para a etnomatemática da escola, é porque essa matemática, dessa matemática da escola, é porque essa matemática que a gente tem na escola é uma etnomatemática. Mas, professora, como é que a senhora afirma isso? Se a gente pensa que a etnomatemática é uma técnica da gente problematizar, da gente pensar, da gente calcular, então, a gente há de pensar que essa técnica da gente calcular, da gente pensar, da gente problematizar, da gente ver, da gente resolver problemas, essa técnica, ela é eurocêntrica, tá? Ela é a técnica do Mediterrâneo, tá? E aí, ela só ensina uma técnica, ou seja, esse etno dessa matemática da sala de aula, a gente pode chamar que é um etno eurocêntrico, ou a gente pode chamar, ao a gente falar da matemática escolar, a gente está dizendo que essa matemática escolar é essa matemática eurocêntrica, tá? Porque essa matemática que a gente aprendeu e que a gente não está tentando negá-la. A gente não vai negar essa etnomatemática. A gente só vai trazer ela enquanto diferenciação para que a gente possa compreender que existe várias formas de pensar a matemática, que não é só uma única forma de pensar a matemática. Os gregos e romanos pensaram a matemática, sistematizaram a matemática, e os saberes foram difundidos para todos nós até hoje. Ponto. Essa foi uma forma. Quando na cultura africana, as etnias que têm como base 5, elas têm uma forma de pensar matemática. Como os indígenas também têm etnia indígena que tem como base 5, também essa é uma forma de pensar matemática. Quando o pedreiro constrói e que ele nunca foi escolarizado e que ele tem uma forma de pensar, matematizar, uma forma de construir, uma forma dele colocar os tijolos em cima do tijolo sem deixar que a parede caia. Quando ele sabe tirar um prumo para a parede ficar bem alinhada e a parede fica lá bem alinhadinha, sem que ele precise usar essas técnicas que a gente usa, nós que somos escolarizados, usamos. Isso é uma etnomatemática deles. Quando Luane Bento pensa em trançar o cabelo, e aí enxerga, aliás, Luane é escolarizada, desculpe, mas nossas vós, nossas mães, que sempre trançaram nossos cabelos, nós mulheres negras em específico, que sempre trançaram nossos cabelos, ela dividia o cabelo no meio certinho, e ela não usava nenhuma medição, nenhuma régua, nem nada para tanto. Professor, isso é intuitivo. Pois é, essa matemática que pode ser chamada intuitiva. Então, essa é a matemática que a mãe usa. A mãe que todos os dias vai e cozinha, e ela não mede as coisas, ela sabe como fazer. Essa é a matemática da mãe, essa é a matemática da cultura dessa mãe. Porque para que eu possa cozinhar, eu particularmente, eu falo todo dia isso, para eu fazer arroz, eu tenho que botar uma medida de arroz para 2 medidas de água. Se eu esquecer e botar 3 medidas, eu sei que meu arroz vai sair de papa. Então, porque eu não tenho uma outra forma de pensar, tá? A minha escolaridade me faz com que eu esteja sempre medindo as coisas. No interior, tem pessoas que mede a partir de braça, mede a partir de palmo,
que ao cavar, inclusive eu estou agora com Thelma está aí presente, né? Tem um trabalho de Thelma que ela fala da etnomatemática da farinhada, tá? Porque como é que os agrônomos, eles conseguem fazer as operações sem precisar ter ido para a escola, né? Então, da mesma forma que se você for medir a cova que você vai colocar a semente, eles não precisam de jeito e hipótese alguma fazer medição. Eu, por certo, ia pegar uma reguinha ali de leve, sem que ninguém visse, ia ver para poder minha cova não sair nem grande, nem pequena, nem funda, nem rasa. Mas eles não precisam disso. Então, essas são as etnomatemáticas deles. Eliane, Agora, e a fundura da cova, né? Se a gente parar para pensar, o hábito, por exemplo, de enterrar, né, os seus mortos e tudo, isso foi envolvia rituais, que esses rituais tinham toda uma preparação e uma matemática por trás dela, né? Ou seja, uma série de conhecimentos relacionados, quando a gente falou, né, que o conhecimento é local, então a gente está falando de uma prática fúnebre ou de um ritual fúnebre, mas que envolve, por exemplo, qual é a profundidade onde aquele corpo, né? E aí, lógico, você tem narrativas que vão dar toda uma justificativa, né? Por que é que a profundidade tem que ser tantos pés, tantos braços, né? Tantos côvados, enfim, o sistema de medição que for. Mas perceba que é nessas expressões que a matemática ela está lá inscrita. Na verdade, ninguém está fazendo aquilo pensando, eu estou fazendo matemática. Mas, para que o corpo fique numa determinada profundidade, um conhecimento ali foi desenvolvido ao longo de muito tempo, com certeza. Eu nunca mais eu tinha trazido o exemplo da gravidez, né? De que o bebê lá dentro, a mãe não precisa dizer a ele quanto tempo ele tem para sair, né? Ele sabe exatamente. Tem uns que são mais apressadinhos, saem por 7 meses, né? Mas, no geral, eles esperam os 9 meses deles para poder sair da comodidade e vir para esse mundo frio. Então, essa é a etnomatemática biológica. A gente tem isso dentro do nosso corpo, né? Então, é um pouquinho disso, dessa etnomatemática, que a gente vai estar conversando. E, portanto, esse texto que Leno está colocando, vocês podem ler em específico a partir do tema que tem etnomatemática e matemática. Vocês podem ler ele todo, mas em específico a partir de etnomatemática e matemática. Tá ok? Deixa eu abrir outra vez para poder ouvir vocês. E aí? Esse silêncio todo. A Simone tem uma pergunta, né? A Simone colocou: as rendeiras daqui da minha cidade também é um etnomatemática? O que é que você acha, Simone? Por que é que você pensou nelas? Primeira coisa. Simone. Oi. Boa noite. Bem-vinda. Boa noite, professor. Tá me ouvindo? A Simone está toda quinta. A Simone é... Simone é retada. Simone gosta muito. Vai um dia, no outro também vai. Sim, Simone, diga. É assim, professor. Professor. Aqui na cidade tem uma cultura assim, que as senhoras antigas, né, elas fazem rendas. Aí me chama muita atenção as técnicas dela de fazer aquelas rendas com aqueles pau que cada um ali tem seu nome, né? Tem suas técnicas. E assim, eu fico assim parada, porque assim, elas também não têm escolaridade, não têm essa matemática. E vai traçando ali aquelas linhas, daqui a pouco dá um efeito ali de um vestido, de uma toalha, e assim eu fico assim. Aí a senhora veio falando sobre, né, alguns exemplos aí, me chamou a atenção sobre isso, se elas também, né, está dentro desse exemplo.
Com certeza. No semestre passado, foi semestre passado que, Natália, você defendeu, Natália? A dissertação de Natália, o TCC de Natália falava sobre a etnomatemática das rendeiras. Foi, né? Semestre passado, é isso? Natália, a pesquisa dela é essa, né? Quando vocês tiverem oportunidade, leiam a etnomatemática das rendeiras. Então, com certeza, é um processo, e inclusive ela defendeu lá na Casa das Rendeiras, com a rendeira presente. Foi muito linda. Aquele momento foi muito lindo, foi muito lindo. A Natália é exatamente da região que moro, no caso de Salbara. Sim. Isso mesmo. Pois é. A Thelma, quer falar alguma coisa? Thelma. Não. Tainara quer ler. Oi, Thay, leia. Não, a Tainara quer ler o trabalho, né? E o João Vitor também quer. Certo, tá bom. Então, o trabalho de Natália, tá, Natália? Você lembra de você me passar para poder eu disponibilizar, ou você mesmo disponibiliza, um dos dois, tá? Ok, Natália? Abra o microfone, Natália. Seu microfone está funcionando? Seu microfone está funcionando, Natália? Tá funcionando sim. Boa noite, pessoal. Aí eu disponibilizo sim. Pode ficar tranquilo. Foi um trabalho maravilhoso, gratificante que eu fiz junto com a professora. A professora me ajudou bastante. E eu também apresentei, como foi dito, na Casa das Rendeiras aqui em Salbara. Ok. E agora também, na pesquisa a gente tem uma pesquisa do meu grupo de pesquisa, e a Thelma, que é minha bolsista, ela está fazendo um trabalho com a farinhada, etnomatemática da farinhada. Nossa. E Elia, fale da sua, cara, fale da sua, vá. A Elia já foi minha, a Elia agora está no mundo. A Elia falou da cultura de arroz em Guiné-Bissau, né, da etnia Balanta. Ela desenvolveu o trabalho falando sobre os conhecimentos matemáticos que estão ali mergulhados no cultivo do arroz, né? Desde a plantação até a colheita, falando das métricas, falando das técnicas e falando das disposições geográficas. Então, foi um trabalho muito bacana. E Elia, depois que defendeu essa monografia, logo em seguida já está aí ingressando para o mestrado. Então, Elia é uma menina muito, muito batalhadora, né? E que realmente enfrentou e enfrenta muitos desafios e conquista muitas coisas. Eu tenho muito orgulho da Elia. Pois Pode falar muito, que começa a cair cisco no meu olho. Ela é minha e dele, viu? Nossa. E eu digo, viu, Leno, que eu preciso continuar com o meu recorde, que é de defenderem e irem para o mestrado, né? Espero continuar com o meu recorde, que nem o olho mal, nem o olho grosso. O meu, assim, vão. Terminam, vão para o mestrado, né? Eu tenho orgulho dos meus estudantes mesmo. Eu estou com 4 Boa noite, professores. Oi, boa noite. Oi, Clara. Clarinha. Eu gostaria de tirar uma dúvida, professores. No caso, falando da etnomatemática, implicaria também na cultura, como a professora falou, da farinhada. Porque aqui tem uma casa de farinha e tem aquele todo o processo tradicional da cultura, do plantio, da colheita. Aí vem todo aquele processo da raspagem, da produção da farinha, aí tem todos os derivados da farinha. Então, é uma cultura regional aqui, e eu vivi bastante isso presencialmente, e eu gostaria de saber se implica também na etnomatemática. Poxa, Thelma, responda aí para ela, Thelma. Peraí, viu, Clara? Porque aí é diálogo entre colegas. Sim. Tá ok, professora. Boa noite, pessoal. Eu acabei saindo e não ouvi o que Clara falou. A professora está fazendo eu falar mesmo, né? Pergunta para ela, Clara.
Sim, colega, em relação à farinhada, como a professora falou, eu gostaria de saber assim, porque eu convivo de perto aqui com a casa de farinha do meu sogro. Então tem aquele todo o processo da plantação da mandioca, do aipim, e tem a colheita, e tem toda a produção, a raspagem, a torragem, sacagem. Então, todo esse processo de produção, todos os derivados da mandioca. Então, dentro dessa cultura, então isso tudo engloba a etnomatemática, pelo que eu compreendi aí? Oi, Clara. Pelo que eu entendi também da etnomatemática, que eu venho estudando, né, como a professora falou, que eu sou bolsista do grupo pesquisa, que trabalha justamente a questão da etnomatemática, e essa minha pesquisa agora que eu estou fazendo na minha comunidade em relação a isso, tudo isso engloba, assim, a matemática. Quando eu estou falando com os agricultores aqui, eu percebo desde a matemática tradicional até a matemática cultural mesmo, sabe? Tradicional, quando eu falo tradicional, é porque quando a gente estava conversando, eles sabem exatamente a quantidade de produtos, do subproduto da mandioca que vai dar. Eles fazem a multiplicação, vai ser produzido daquela arranca. E quando eu falo os saberes cultural, é justamente esse, né? A questão de rapar a mandioca, questão de saber o momento exato de cozinhar a farinha, de peneirar, sabe? Então, tipo, todo esse processo desde a plantação, desde o momento que eles sabem exatamente o tamanho que eles vão precisar cortar o pé da mandioca, que se chama maniva, né? Que a gente fala mandioca. Isso, mas a maniva. A mandioca é o produto, a raiz. Isso. Então, desde aquele momento que eles sabem, que eles falam que é 6 centímetros, e eles mostram assim, ó, isso aqui é 6 centímetros, e quando eu pergunto, como é que você sabe que é 6 centímetros? Eles falam, só no olhar mesmo. E quando você mede, você percebe que chega a 6 centímetros, ou se aproximando, ou passa bem pouquinho. E também quando eles falam assim, né, do tamanho, da profundidade da cova, que eles falam também, a questão também do tamanho do roçado, que eles falam, como a professora falou, da braçada aí. Então, tipo, tudo isso são conhecimentos matemáticos tradicionais, que é esse eurocêntrico que a professora trouxe, né? E também os conhecimentos cultural, sabe, local, que foi passado de gerações para gerações, como eles mesmos falaram que esses conhecimentos foi adquirido pelo pai dele, né? Então, tipo, essa é a matemática que como é que é o nome mesmo, professora, que eu sempre esqueço? Os agrícolas? Não, não, o autor que a gente está trabalhando... De Ambrósio. Que ele fala, né, dessa cultura local. Então, tipo, tudo isso está englobado, sim, sim a etnomatemática. Ok? Agora, sabe o que eu achei interessante nessa aula, Clarinha? Porque vocês duas têm a mesma realidade. Sim, professora. E eu posso acompanhar bastante isso. Isso me chamou muita atenção. Já estou aqui já pensando, trabalhando já aqui. O meu trabalho já, meu TCC e foco já me deu uma motivação. E esse componente para mim está sendo prazeroso, está descobrindo coisas que eu não poderia imaginar dentro da minha convivência, do meu dia a dia, que eu posso estar vindo trabalhar e enriquecer mais o conhecimento. Obrigada. Bacana, Clara, bacana. Ótimo mesmo. Leno, você tem trabalho, viu? Bacana. Olha. Pronto. Oi, Thelma. Era isso que eu ia falar agora, que eu acho que na Unilab Bahia vai sair 2 trabalhos sobre a farinhada, viu? Que bacana, viu? Estou feliz. Com certeza. Espero que sim, Thelminha. Que bom. Clara, você é de que local? Oi, Pro. Eu sou daqui de São Francisco do Conde, da comunidade de Campinas. Campinas, sim. Ok. Ótimo, que legal. Mas aqui no chat eu não estou acompanhando para ver se outras pessoas também não trouxeram outras experiências sobre... A Isabelle falou das caçoeiras. Aliás, perdão, foi o João Vitor. E a Isabelle disse que quem está que aproveite. Espera aí que eu só vou primeiro comentar de João Vitor. João Vitor sabe que eu até falo isso, né? Que
um dos primeiros motivadores meu para a etnomatemática, ele estava justamente com os estudantes feirantes e os pescadores, tá? Então, é interessante a etnomatemática dos pescadores, não só na rede também, né? No cruzar da rede, no fazer a rede, mas também nas relações com a lua e com a maré, tá? Até quando você pega aqueles sirizinho, que eu não sei muito bem, desculpa eu não saber o nome, mas aquele que está dentro da lama, o menino que sabe mariscar, ele sabe se ali tem ou não tem siri. Ele sabe o tempo que o siri entrou e que ele vai sair onde, sei lá onde. Ele sabe o tempo do caranguejo andar, que é o andor. É interessantíssimo a etnomatemática desse povo. Oi, Vitor. Enquanto estavam falando, eu lembrei bem dos pescadores e também das marisqueiras, né? Sim. Elas fazem o cultivo das algas, aí tem o momento certo de cortar, onde colocar, a quantidade certa, assim. E no BHU já desenvolvi esse estudo sobre o território e estou bem animado, não sabia o que ia fazer ainda na pedagogia de monografia, e estou bem animado para pesquisar, porque continua, né, o mesmo campo de pesquisa, mas aí já vai para essa área mais de educação. Sim. Ai, que bacana. Que bacana, viu, Lena? Trabalho para a Lena. Isabelle, foi o quê, Belle, que você falou? Que está sem tema, vamos lá. Foi. Ô, Belle. Fez feira, né? Então, vamos explicar a atividade, né? Vamos explicar a atividade já para a gente fechar, tá, gente? Primeiro que eu achei ótimo e bem produtivo, porque a gente começou falando da nossa plataforma que a gente está, a nossa nova plataforma, que agora a gente vai estar abraçando, né? E aí, Leno vai falar para vocês a atividade, né, que está lá postada já. Deixa eu... Vou projetar, tá? Tá aparecendo? Tá aparecendo, Lena. Pronto. Então, pessoal, o que é que vocês vão fazer até domingo, né? Domingo, que é dia 20 de setembro, né? Então, tá aqui eu não sei... Ui, vale-me Deus. O bicho tá querendo... Tirou tudo. Fica aqui, rapaz. Olha, o bicho querendo ir embora. O dia 20 de setembro é domingo, tá certo? Então, daqui até domingo, pessoal, vocês vão fazer um trabalho de reflexão. Agora, uma reflexão que não vai ser a partir do texto teórico para ficar no texto teórico, né? O texto teórico, que é o texto do D'Ambrosio que a Eliane apresentou, ele vai servir como fundamentação, onde você vai ler, obviamente, né? Marca aquelas palavras que você não entende, pergunta para a gente, coloca lá no grupo qualquer dúvida, né? Que a gente vai procurar responder, mas o trabalho de vocês vai ser o de articular o que é que o autor está dizendo e o que está ao redor de vocês, que foi basicamente isso que acabou de acontecer aqui. Uma pessoa falou da farinhada, uma pessoa falou da bordadeira, né, da rendeira, outra pessoa falou lá da pesca. Então, o que vocês vão fazer agora é buscar de uma maneira reflexiva, ver ao redor de vocês vão responder duas perguntas, tá? Vocês vão dizer, o que é que você entende por etnomatemática? Né? Então, a partir, professor, praticamente um fichamento, não, vocês não vão fichar nada. Ou é um fechamento mesmo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vocês vão praticamente um fechamento, isso? É fechamento Jefferson, ou fechamento? É fechamento ou fechamento, Jefferson, o que você quer dizer? Hein, Jefferson? Jefferson, você quer falar fechamento ou fechamento? Se for, Jefferson, se você está perguntando que se a gente está fechando, é isso, a gente está fechando já. E se você está perguntando se é para fichar, não. Você vai pegar o texto e vai
Primeiro, antes de você pegar o texto, pelo que você já ouviu, ou até mesmo se você quiser ler primeiro o texto, naquela parte entre etnomatemática e matemática, a partir dali você vai ver a discussão sobre etnomatemática, depois você pode responder o que você entendeu sobre etnomatemática. Não precisa copiar texto, não, porque a partir do que você leu, o que você entendeu que é etnomatemática? Etnomatemática é essa coisa assim, pode falar bem assim mesmo, tá? Na sua linguagem solta. E aí, depois, você vai fazer uma associação, então, não é fichamento, né? É essa discussão, sei que você precisa fichar Agora, quem está pesquisando, quem vai entrar nessa área, pode fazer isso, tá? Mas não é esse, o nosso objetivo não é esse agora, não. E depois dessa segunda questão, é de você fazer uma relação entre a etnomatemática, essa etnomatemática que a gente vive, que você vê, que você convive, né? Essa etnomatemática que a sua mãe, tia, avó faz, essa etnomatemática que na rua você consegue observar, que o seu tio, padrinho, sei lá quem, que é pedreiro faz. Então, essa etnomatemática e o conceito, né? Fazer essa relação entre essa etnomatemática que você vê e o conceito. Tá? Ok, pessoal? Então, vocês vão responder lá a atividade que ainda não está aparecendo para vocês no Google Sala de Aula, porque a gente configurou ela para aparecer a partir de amanhã. Então, hoje, amanhã de manhã, leiam o texto, né, se quiser, ou então conversem com alguém que você desconfia, né? O pessoal aqui ficou desconfiado que na bordadeira tem alguma etnomatemática. Converse com aquela pessoa sobre como é que ela faz aquilo. Quando eu não lembro agora quem perguntou, mas olha só que interessante. Para que você faça o bordado e ele assuma aquelas formas, né, da trama, você tem uma sequência, que a pessoa tem que obedecer aquela sequência para poder gerar o padrão. Depois que gera o padrão, se ela quiser fazer uma mudança no padrão, ela sabe que elementos acionar para poder modificar o padrão que ela está construindo. Então, isso, a capacidade de criar uma sequência, a capacidade de ordenar os elementos para que aquela trama se constitua, tudo isso é um conhecimento etnomatemático, né? Então, converse. O interessante não é perguntar para a pessoa, vem cá, tu sabe que tem matemática aí? Não, você vai conversar para aprender com ela como é que ela faz aquilo. A gente não vai chegar para a pessoa, ou a gente não vai, a partir do nosso cotidiano, dizer, você está fazendo assim porque você calculou isso. Não. Você não vai partir da perspectiva que a pessoa se baseia em cálculos numéricos ou cálculos, algoritmos, para poder fazer aquilo. Você vai perguntar como é que a pessoa faz. Vem cá, como é que tu faz para os dois cantos da parede não ficar embicado? Para eles ficarem bem separadozinho assim, que nem uma esquadria, né? Como é que você faz? Porque você não vai botar lá uma régua, nenhum transferidor, para ver se tem 90 graus. Então, como é que você faz isso? Né? E, obviamente, o trabalho de vocês é descrever como é que a pessoa diz que faz cada coisa, tá bom? Pois é. E aí, vamos para a nossa conclusão, né, Eliane? Da nossa avaliação. Sim. Antes que vocês saiam, né? Já avançamos aí meia hora do nosso horário. Poxa, desculpa. Mas a gente, não, foi todo mundo, é porque o papo estava bom. Né? Mas aí eu peço para que vocês, por favor, deixem o comentário sobre o que acharam da aula de hoje. E já vamos deixar o nosso beijo com vocês, tá bom? E na terça-feira a gente se encontra novamente. Obrigada pela aula. Então, vamos aí avaliando e saindo. Eu entendo vocês que quando vocês avaliam também negativamente, professora, a aula foi chata, a aula foi demorada, a aula não me disse nada. Isso é bom para a gente também, porque a gente ouve e vai perceber e vai tentar consertar para a próxima, tá? Então, vamos lá? Boa noite a todos e todas. Professor. Oi, Simone. Tem uma dúvida, a atividade, depois que a gente responder, vai responder na própria sala e enviar, é assim, ela libera para você mandar
pela própria atividade o texto, né? Para você escrever e mandar por ela. Ali mesmo, né? Tá certo. Assim que tiver disponível, vai aparecer para você para mandar. Ah, tá. Tá bom. Como Obrigada. se fosse um e-mail, tá? Como se fosse um e-mail. Só que aí vai para a gente, para a Eliane e para mim. Uhum. Professora, a aula, Ah, logo no início, estava meio confuso, né? Assim, eu não estava compreendendo, mas do meio, assim, por fim, já esclareceu mais, ficou mais, deu para entender melhor com os exemplos, né? Aí a gente vai compreendendo, mas baseado assim a história, aquela, né? A gente fica um pouco confuso, mas eu vou fazer a leitura até porque consegui entrar na sala agora. Eu não tinha o texto, então vou fazer a leitura para compreender melhor, mas foi ótima a aula. ok, Simone. Tá Obrigada. bom. Boa noite. Boa noite para vocês. Braima, como está? Você está sem microfone? Está sem microfone. Estou bem, graças a Deus. Ok. É só que hoje o professor explicou o texto muito bom, então não tem necessidade mais de falar muito. Ok, Braima. Eu li o texto completo. Sim, sim, sim. Tatiana. Tatiana Ramalho, você está bem? Você está sem microfone, Tatiana Ramalho? Oi, professora Eliane. Como você está, minha princesa? Ai, tô bem, né? Com muita saudade. Também estou com muita saudade. Mas estou bem. Um pouco perdida também, mas vou melhorar aqui. Vai se encontrando, com certeza, viu? Tá, beijos, tchau. Beijo, tchau, tchau. O Dionísio foi ficando. Dionísio, será que ainda está aí, hein? Ou ele deixou o laptop aí e saiu, foi dar uma volta, foi jantar, bateu a fome. E Lucinélia? Lu? Esses três sobraram, Eliane. Deixaram o computador e pronto. Agora a gente vai estar fazendo as anotaçõezinhas assim, né? Eu vou desligar a gravação. Tailane. E quem é que